Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, nós te damos graças. Obrigado por tão grande salvação. Nós somos gratos a Ti pela liberdade através do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela pessoa do Espírito Santo, a presença auxiliadora, o nosso amigo fiel, aquele que não nos abandona, que está conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, pela honra de Te servirmos. Obrigado pelo privilégio de pertencermos a Ti, de termos total acesso à Tua presença, sem culpa, sem condenação, como se o pecado não existisse mais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu total acesso. Nós estávamos caídos, mortos em nossos pecados, mas o Senhor nos amou de tal forma que enviou o Seu Filho Jesus, e Ele nos resgatou, e Ele nos redimiu, e Ele firmou nossos pés na rocha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos nos assentar. Glória a Deus. O Senhor é bom. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e com todos os irmãos que estão acompanhando em casa também. Amém. Que o Senhor possa te acrescentar nessa noite por meio da palavra, por meio dos louvores já ministrados. Eu creio que existe uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então, queridos, você que trouxe sua Bíblia, por favor, você em casa também, abra em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, de 1 a 3, Romanos capítulo 5, versos 1 ao 3, diz as Escrituras. Romanos 5, verso 1 ao 3, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Vamos ler até o verso 5. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, pois o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém, queridos? Até aqui, por enquanto, eu quero compartilhar um pouco com você sobre essa nova vida, sobre essa justiça que Cristo aplicou em nós por meio do seu sacrifício. E eu quero incentivar em você uma liberdade na presença de Deus. Diz as Escrituras que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Essa liberdade não é uma liberdade para pecar, porque o pecado era o que nos aprisionava. Essa é uma liberdade para adorarmos, para estarmos diante dEle, queridos, como de fato livres que somos por meio da obra de Cristo, de fato estarmos diante da presença dEle, vivermos dessa presença, nos aproximarmos junto ao trono da graça, como se não fôssemos mais devedores, que de fato nós não somos. Amém? Porque Ele pagou, Ele quitou toda a dívida que nós tínhamos. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu quero, queridos, nesse tempo que tenho, compartilhar algo com você. Eu creio, queridos, que nós nunca iremos valorizar a tão grande salvação, a obra da redenção, a justiça que Cristo aplicou em nós por meio da sua obra, se nós não entendermos o quanto caídos e mortos em nossos pecados nós estávamos. Diz as Escrituras, queridos, Efésios capítulo 2, no verso 1 em diante, Paulo diz que todos nós andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira. A palavra do Senhor também nos diz, queridos, ainda nesse capítulo aqui de Romanos, capítulo 5, é dito que Cristo morreu por nós quando nós éramos fracos.
Ele morreu quando nós éramos ímpios. Ele morreu quando nós éramos pecadores. Ele morreu quando nós éramos inimigos. Ele morreu quando nós éramos injustos. Então, nós precisamos entender o quanto, queridos, caído nós estávamos, para assim valorizarmos a tão grande redenção que Ele proporcionou para nós. Amém? Então, eu quero, por favor, que você vá comigo lá para Gênesis capítulo 3. Depois nós retornaremos aqui em Romanos e outras citações. Mas vamos lá em Gênesis capítulo 3, glória a Deus. Eu quero lembrar algo aqui a vocês. Nós somos salvos, nós temos a vida de Deus, somos filhos de Deus, mas é importante lembrarmos que só somos alguma coisa por causa dele. E diz as Escrituras, ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Amém? Glória a Deus, com Cristo nós podemos tudo aquilo que Ele disse que podemos, mas sem Ele, queridos, nós não iremos para lugar algum. Então, Gênesis capítulo 3, eu quero ler aqui do verso 1 em diante, diz as Escrituras: mas a serpente, o mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Verso 7. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E então, se você continuar a leitura, você vai perceber alguns efeitos dessa queda, dessa desobediência desse primeiro casal. Eu chamo sua atenção aqui para algumas coisas aqui importantes. Bom, nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Colocou esse homem juntamente com sua esposa, independente ali do contexto da criação da mulher, eu só estou resumindo. Deus colocou esse casal em um ambiente ideal. O ambiente ideal era o jardim na região do Éden, como diz as Escrituras. Lá eles tinham comunhão com Deus, amém, queridos? Eles tinham acesso à presença de Deus, eles tinham comunhão com a criação, porque Adão foi responsável de dar nome aos animais, dar nome a todos os animais da terra, conforme diz o relato de Gênesis também. Eles tinham comunhão um com o outro, Adão e Eva tinham comunhão, diz as Escrituras, que o próprio Deus fala que quando o Senhor os criou, ou até o texto de Gênesis 1, 26, é dito que o Senhor disse que eles seriam feitos em imagem e semelhança dele, mas também eles foram abençoados por Deus, mas eles deveriam crescer, se multiplicar. E essa ideia de se multiplicar é uma necessidade também de ter um relacionamento. Ninguém se multiplica se não houver unidade. Tudo bem? Então Adão tinha comunhão com a criação, Adão tinha comunhão com a sua esposa Eva, eles tinham comunhão com o próprio Deus, eles tinham comunhão com as obras das mãos de Deus. Adão tinha um bom relacionamento com ele mesmo. Tudo bem? Isso é o que nós podemos encontrar de luz aqui nas Escrituras. Porém, queridos, o jardim na região do Éden era um lugar que havia também uma lei. Eu denomino de a lei do Éden. Qual era a lei que existia no Éden? Não existia a lei de Moisés, sim. Não existiam os 10 mandamentos, isso é verdade. Mas existia uma lei, porque a terra não pode ficar sem lei. Todas as vezes que tentaram tirar a lei da terra, a terra se destruiu. Não existe uma sociedade saudável sem lei. Tudo bem? Porque a lei ela existe para a preservação da vida. Deus disse àquele primeiro casal, se você ler, depois você vai testemunhar isso, Gênesis capítulo 2, verso 16, fica claro. O Senhor falou assim, olha, de toda árvore do jardim vocês poderás comer livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, vocês não podem comer, porque no dia que comer, certamente vocês irão morrer.
Eu quero dizer isso, que eu denomino de a lei do Éden, e eu provo que existe uma lei da seguinte forma. Para existir uma lei, tem que existir um legislador. Só existe lei se houver quem cria a lei, quem estabeleça a lei. E quem criou a lei foi o próprio Deus. Veja o que diz, Gênesis 2, verso 26. Disse o Senhor Deus, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Quem deu a ordem? Deus. Diga comigo, Deus. Então Deus é o legislador. Agora olha a ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E ele vai dizer, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Veja se nós não temos um princípio de lei aqui. Número 1, nós temos um legislador. 2, nós temos direitos. 3, nós temos deveres. 4, nós temos a pena caso haja uma desobediência. O que é isso senão uma lei? Eu denomino de a lei do Éden. Então eles estavam dentro de um conceito de regras sim, de princípios sim, tinha lei sim. Porém, queridos, esse homem aqui, ele tinha comunhão com o Senhor, ele tinha acesso ao Senhor, ele tinha comunhão com a criação, ele tinha acesso e comunhão com a sua esposa, ele tinha um bom relacionamento com ele mesmo. Porém, quando nós olhamos para o capítulo 3, aparece aqui no cenário a serpente, que logicamente era um animal, conforme diz o texto, um animal mais selvático que o Senhor Deus tinha feito. Então era um animal sim, mas com o auxílio de outros textos, como Apocalipse 12, verso 9, a Bíblia nos diz que a antiga serpente era Satanás, o diabo. Então Satanás aqui, agindo por meio dessa serpente, ele fez perguntas, que eu chamo de perguntas perigosas. E quais as perguntas que Satanás aqui, que a serpente fez para Eva? Olha a pergunta, a primeira pergunta. Mas a serpente disse, a serpente, o animal mais selvagem que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas existe uma sutileza aqui. Existe um veneno nessa pergunta. Por que eu digo isso? Porque Deus não disse que eles não poderiam comer de toda a árvore do jardim. Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Apenas de uma é que vocês não podem. O que a serpente estava querendo incutir na mente de Eva era, vocês estão servindo, Eva, você está servindo a um Deus que não te dá liberdade. A um Deus carrasco, que pensa nos seus próprios interesses. Que nem te dá liberdade para se alimentar das árvores que tem aqui. Era isso que a serpente estava querendo incutir na mente de Eva, queridos, com essa pergunta. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes nós não estamos pensando em algo mal, mas vem alguém com uma pergunta envenenada. Não é assim? Chega para você e fala assim, quer dizer que... Só um exemplo, queridos, só um exemplo. Quer dizer que você não pode beber, não pode fumar, não pode ir para as festas? Meu Deus, está perdendo a vida. Até então você não tinha parado para pensar nisso. Mas agora você para e diz assim, é mesmo, depois de crente, recebi a vida de Deus, não tenho mais aquela amizade que eu tinha antes, nem posso mais beber, nem posso mais fumar, nem posso mais cantar aquele hino que diz beber, cair e levantar. Nem posso fazer nada disso mais. E agora você pensa que está perdendo alguma coisa. Que foram injustos, que alguém foi injusto com você. Mas a pergunta enganosa, a sutileza da serpente continua. E a mulher responde, verso 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu não vou entrar no mérito aqui, na questão da fala de Eva. Eu só quero chamar a sua atenção de que Eva falou algo aqui que era verdade. E o que Eva falou que era verdade aqui, que fica claro, é que se eles comessem daquela árvore que estava no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Tudo bem? Agora, note o verso 4, o que a serpente vai dizer ainda. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Novamente, para um pouco.
Deus disse o quê? De toda árvore do jardim comerás livremente, da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que está no meio do jardim, vocês não podem comer, porque se comer, certamente morrerás. Aí a serpente disse, certamente não morrereis. Deus disse, vocês podem comer de tudo. A serpente disse, quer dizer que vocês não podem comer de tudo? Deus disse, certamente vocês irão morrer. A serpente disse, é certo que não morrereis. Percebe que ela está distorcendo a palavra de Deus? Queridos, Satanás utiliza a mesma estratégia desde o princípio. Jesus falou que ele é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso, pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Quando ele fala do que lhe é comum. Então ele vai pegar muitas vezes, eu chamo isso de mentiras com roupas de verdade. Ele chega para você trazendo como se fosse assim, olha, tá vendo? Tá vendo? Alguém mentiu para você aqui. Você não vai morrer, pelo contrário. Eva, escute algo. Se você comer, você não morre. Se você comer, você ganha. Olha, se não é isso, note. Verso 5. Porque Deus sabe, olha, citou até Deus. Escute, não é porque alguém está citando Deus que é Deus quem está falando. Tem muitas pessoas sendo enganadas, casamentos sendo destruídos, relacionamentos sendo destruídos porque alguém disse que Deus usou. Cuidado com o veneno da serpente, porque a serpente continua até hoje enganando pessoas. Isso não é conversa minha, queridos. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim, eu temo que vocês caiam no engano da serpente, como Eva caiu. Então cuidado que a serpente até hoje continua por aí falando. Misericórdia. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que a serpente estava querendo transmitir para Eva aqui novamente. A serpente estava querendo dizer assim, olha, Deus não te contou tudo. Esse Deus que você dedica sua fidelidade, é um Deus que tem segredos. Que esconde as coisas de vocês. Porque ele disse que vocês não morreriam, ou ele disse que vocês morreriam, mas é certo que vocês não irão morrer. Pelo contrário, se você me ouvir, se você comer, você ganha. Querido, Satanás é como aquele falso amigo, que chega para a gente e fala assim, vai lá, segue em frente, só uma vez. Não há nada de mal fazer isso. Vai, você pode, você é corajoso, segue em frente. E então a gente segue, a gente avança. E quando caímos no nosso, em nós mesmos, quando caímos no próprio pecado, quando estamos não mais enganados por aquela sedução do pecado, nós paramos e olhamos ao redor e estamos sozinhos. E Satanás de longe assiste a nossa destruição. É isso que Satanás estava fazendo aqui. Tudo bem? Era isso aqui. Então estava seduzindo, estava enganando Eva. Olha, os seus olhos serão abertos. Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Agora note o verso 6. Meu Deus do céu. Vendo a mulher que a árvore era boa. Vendo a mulher que a árvore era boa. Isso aqui é um problema que nós temos. Qual o problema? Porque quem determina o certo ou errado não sou eu. Quem determina o que é certo ou errado é o Criador. Percebe se não é essa a mensagem do século? Veja se não é isso quando você liga a televisão, quando você liga nas programações que tem, as pessoas falam assim, se é bom para você, segue em frente. Não é isso que falam? Não há nenhum problema de um homem se relacionar com outro homem. Não há nenhum problema de uma mulher se relacionar com outra mulher. Se isso te faz bem, segue em frente. Aí as pessoas falam, mas eu estou feliz. Mas é bom para mim. O problema é que não somos nós que editamos o que é certo ou errado para nós. Quem diz o que é certo ou errado é o Criador, queridos. E a Bíblia diz que no princípio, o Criador fez homem e mulher, macho e fêmea. Essa é a verdade, e eu vou gritar essa verdade, queridos, até que o mundo todo escute. Se um dia tentar me calar, queridos, ficará pelo menos registrado que eu falei.
Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Então, Eva se colocou no lugar de Deus. Por que eu digo que ela se colocou no lugar de Deus? Porque em Gênesis capítulo 1, quem diz o que é bom é Deus. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Então, quem diz o que é bom é Deus. E também quem diz o que não é bom é Deus. Deus disse, não é bom que o homem fique só. Aleluia. Amém, aleluia. Palavra de salvação. Deus disse, não coma da árvore que está no meio do jardim. Então quem diz o que é certo ou errado é Deus e não eu. Sabe por quê? Porque eu posso estar avaliando de uma forma errada. Quem está com os óculos sujo só vê sujeira. Então o homem seduzido pelo pecado não enxergava aquilo como algo ruim. A mulher aqui não enxergou como algo ruim, como algo negativo. Ela disse assim, olha, isso é bom. Isso é bom. Olha o que diz. Isso era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Meu Deus do céu. Agora, preste atenção que agora nós iremos fazer algumas aplicações aqui. Note aqui ainda no verso 6 que existe uma rapidez, uma agilidade. Eu estou escrevendo sobre isso aqui, queridos, e eu percebi, estudando o texto original aqui, eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu percebi, na língua que foi escrito esse texto aqui, quando o autor inspirado, ele quer transmitir rapidez no texto, ele utiliza algumas palavras, alguns verbos, que acelera o texto. Nós não estamos aqui diante de um filme, que nós podemos acelerar no controle remoto. Nós estamos diante de um texto, então quando os autores inspirados queriam acelerar o texto, eles usavam alguns verbos, algumas formas didáticas aqui de acelerar. Então veja, note, verso 6, a parte B, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Você percebe que existe agilidade aqui? Rapidez. Tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu. Veja que não tem Adão dizendo assim, mas nós não podemos comer disso. Não existe nenhum questionamento mais. Não existe nada mais aqui, existe uma agilidade. Escute o que eu vou dizer aqui. Não brinque com o pecado. Porque enquanto está no campo ainda da tentação, da sedução, ainda está nesse campo, parece que existe tempo. Que a pessoa diz assim, não, eu só estava conversando, alguém me disse, Eva errou porque ela falou algo que Deus, acrescentou algo que Deus tinha dito. Eu gosto de dizer assim, olha, Eva errou quando ela primeiro parou para conversar com a serpente. Tudo bem? Então, veja, note isso aqui, queridos, observe isso. Existe uma agilidade, uma rapidez na queda. Então, muitas vezes, a sedução, a tentação vem durante um tempo e a gente não cede. Vem outro momento e a gente não cede. Mas a primeira vez que você parou para ouvir e alimentou aquilo dali, você foi caindo na sedução. E agora você está querendo mais, é como uma fome insaciável. Eu quero mais, eu quero mais. E então, quando enfim cedemos e caímos, nós vemos e testemunhamos que ainda assim estamos com sede. Sabe por quê? Porque aqui a proposta da serpente foi para tentar saciar uma sede que não existia no coração do primeiro casal. Não existia essa sede. Então, a tentação, a sedução vem dessa forma, queridos. Então, eles caíram, você sabe do texto, e existem alguns efeitos aqui. Existe mais um texto que fala de rapidez, no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Alguém me disse, qual o problema de conhecer o bem e o mal? O bem e o mal, isso seria errado? Eu gosto de dizer que o próprio texto vai dizer assim, visto que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, Deus fala isso, que o homem se tornou como um deles, falando aí da trindade, né, conhecendo o bem e o mal. Aí alguém disse, se
Deus conhece o bem e o mal e não peca com isso, por que o homem pecou porque conheceu o bem e o mal? Primeira coisa, o homem não pecou porque conheceu o bem e o mal, o homem pecou porque desobedeceu a Deus. E um outro detalhe, a grande questão aqui não é o conhecimento do bem e do mal, a grande questão aqui é por qual meio, por qual caminho estamos tendo acesso a esse conhecimento. Pergunta, comer pão é pecado? E se for Satanás te oferecendo? E aí? Se for Satanás te oferecendo é pecado, porque você está ouvindo Satanás e não Deus. Por isso que na tentação, Satanás falou para Jesus, se és mesmo filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Se Jesus obedecesse, você acha que não seria o fim? Por quê? Porque comer pão não é pecado, mas dependendo de quem nós estamos ouvindo ao comer o pão. A grande questão aqui de Eva e de Adão, do primeiro casal, é quem eles estavam ouvindo ao comer daquele fruto. Eu creio, queridos, que Deus queria sim revelar para eles coisas, mas depois, e não agora. Tudo bem? Como um pai que quer revelar, que quer ensinar, mas não no exato momento, porque o filho ainda não pode. Então vocês vão ver aqui alguns efeitos. Os olhos abertos, perceberam que estavam nus, fizeram cintas para si mesmos, para cobrir as suas vergonhas. Ouviram a voz de Deus que andava no jardim, na viração do dia, tiveram medo, se esconderam. Você percebe aqui que está quebrando o relacionamento que existia antes. Quem percebe aqui que já houve uma quebra no relacionamento com eles mesmos. Porque agora eles enxergaram uma vergonha, uma nudez que outrora não incomodava. Pois diz a Bíblia que a própria Bíblia diz que o primeiro casal estava nu e nenhum tinha vergonha um do outro. E por que agora eles têm vergonha? Então eles agora perceberam que algo foi quebrado. Diz um filósofo cristão que quando o homem pecou, algo que se quebrou dentro dele. Meu Deus do céu. Isso aí é para a meditação da amada igreja. Mas vamos avançar. Veja que eles ouviram a voz do Senhor Deus e se esconderam. Houve um problema também no relacionamento com Deus, que antes não era um problema. Antes era sinônimo de intimidade, de comunhão. Se você continuar, o homem vai ter medo, o homem vai se esconder. Se você avançar, você vai perceber que vai ter um juízo liberado por Deus para a serpente, para a mulher, para o homem. Você vai ver que a própria terra será amaldiçoada por causa da desobediência do primeiro casal. Fechando aqui essa parte, para a gente caminhar aqui para o desfecho da mensagem. Observe isso, observe algo. A humanidade estava caída, morta em seus pecados, em seus delitos, não tinha mais comunhão com Deus, não tinha mais relacionamento um com o outro, pelo contrário, o homem estava se destruindo. Não tinha mais paz consigo mesmo, não tinha mais paz com a própria criação. Porque se você ler o relato de Gênesis, diz as Escrituras que a Bíblia fala que os animais teriam medo e pavor dos homens. Mas observe, queridos, observe que Deus nos amou de tal maneira, diz as Escrituras, que Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo. Preste atenção, nós tínhamos uma culpa, uma dívida, e nós éramos incapazes de quitar, de pagar essa dívida. Só existe duas maneiras, de se resolver. Duas maneiras. Ou os culpados morrem com essa dívida, ou alguém morre no lugar dos culpados. Mas alguém precisa morrer. E isso não pode acontecer se não houver uma interferência do próprio Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. O Filho veio. Deus desceu aqui, queridos. E então Ele abriu os braços lá na cruz. E Ele sangrou em nosso lugar. E Ele foi feito vergonha em nosso lugar. E Ele foi feito maldito em nosso lugar. Gálatas 3,13 diz isso: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 2 Coríntios 5,21 diz que Ele foi feito pecado por nós em nosso lugar. Escuta isso. De alguma forma soberana,
a nossa culpa, os nossos pecados foram carregados por Cristo. A obra de Cristo reuniu os pecados, queridos, da humanidade. Por isso que a obra de Cristo tem um poder retroativo também, porque a obra dele tem uma eterna redenção. Tudo bem? Então lá na cruz estava o Filho de Deus, o Cordeiro inocente, Laís. O Cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Aquele que não cometeu pecado algum, dolo algum achou-se em sua boca. O santo desde o ventre. O santo de Deus. O que é antes de todas as coisas. Aquele que veio na sua primeira vinda sentado em um jumentinho, como cordeiro manso, mudo perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele não era culpado, mas ele andou nos corredores do culpado. Ele não era malfeitor, mas foi contado como os malfeitores. Meu Deus do céu. Ele não pecou, mas foi feito pecado em nosso lugar. Agora preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Porque as Escrituras nos informam ainda, queridos. Meu Deus do céu. Eu gosto de dizer que isso aqui arrepia até os ossos. Aleluia. As Escrituras nos informam. Lá em João 19, verso 30, diz o seguinte: quando, pois, Jesus, João 19, 30, estava prestes a morrer na cruz, ele disse em alta voz: está consumado. Ou seja, está pago. Toda a dívida, todo o problema que vocês tinham, tudo aquilo que tinha dificuldade, que impedia vocês de terem acesso à presença do Pai, está pago, consumado. Portanto, diante de Deus não existe mais pecado, não existe mais condenação, porque nós não estamos mais nos nossos pecados, nós estamos em Cristo. Diz as Escrituras que agora nós somos justificados. Eu vou dar um exemplo aqui, você vai entender isso. Sabe qual é a diferença do justificado e do culpado? Para pensar, você estando no mesmo ambiente de alguém que você deve a essa pessoa, a pessoa sabe que é você e você sabe que a pessoa está ali. É desconfortável ou não? Você fica sem querer se aproximar dessa pessoa, sim ou não, gente? Agora, quando você paga? Você conversa, você está ali normal, você fica tranquilo. Por quê? Porque não há mais dívidas. Se tratando da redenção, Ele pagou por nós. Então agora, meu querido, eu não sei por quê. Nós temos ainda timidez no mover do Espírito na presença do Senhor. Sabe por quê? Já foi pago, meu querido. Não existe mais dívida. Não existe, portanto, mais limitações. Não existe mais condenação. Escuta isso, Cristo restaurou a paz que Adão havia perdido. Hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós temos paz com nós mesmos. Hoje nós temos paz com os nossos irmãos. Diz a Bíblia: o quanto depender de vós, tenhais paz com todos. Ô Saulo, mas eu ainda não tenho paz com a criação. É verdade, mas os dias estão contados. Pois diz as Escrituras que a criação geme e suporta angústia até agora, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Por isso que a obra da redenção não alcança só o homem, alcança a terra, a criação. Meu Deus do céu. Aleluia. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque não há mais complexo de inferioridade. Não há mais limitações. A barreira foi quebrada, o véu foi rasgado, queridos. O véu foi rasgado não de baixo até o alto, não como se algum homem fizesse assim, ó, rasguei. Não, foi de cima. Foi dele. Então você tem total acesso à presença de Deus, sem culpa, sem condenação. Justificados, eleitos de Deus, amados por Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! O autor aos Hebreus, queridos, ele diz no capítulo 4, no verso 16, ele diz assim: aproximemo-nos junto ao trono da graça.
Sabe o que acontece, queridos? Você não precisa mais dizer assim, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos meus antepassados, Deus de longe. Não! Papai querido, Abba Pai. Aleluia! Nós precisamos entender essa ideia de paternidade, queridos. Ele não olha para nós segundo as nossas transgressões, Ele olha para nós e Ele vê o sangue do Filho. Ele vê o sacrifício do Redentor. Nós iremos valorizar, queridos, mais essa redenção, quando nós tivermos essa consciência de que nós estávamos tão distantes, não tínhamos como pagar, mas a graça transbordou. Aleluia! Se você olhar para as suas transgressões, para as falhas que você comete em um momento ou outro, você vai ficar parado. Mas se você olhar para a obra de Cristo, e depois você tentar olhar para as falhas, você vai ver que elas não existem mais. Porque em Cristo nós somos completos. Cristo é o nosso tudo. Aleluia! Aleluia! Uma vez uma pessoa me disse, todas as vezes que a gente for orar, nós devemos pedir perdão. Eu disse, pelo quê? Se Ele já perdoou. Se algum crente cometer alguma falha agora, queridos, a Bíblia fala que você deve confessar as suas transgressões, você tem um advogado junto ao Pai. Não precisa fazer isso todas as vezes. Já pensou aquela pessoa que você que já pagou a conta, você chegando novamente para pagar, a pessoa vai dizer assim, você não já pagou mês passado? A pessoa vai chegar um momento que a pessoa vai ficar constrangida. Mas olha, a conta, a dívida já foi paga. Não precisa você ficar mais tentando fazer alguma coisa. Apenas acredite na obra da redenção, naquilo que já foi executado, queridos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos lá para Romanos, e agora eu caminho para o fim, queridos. Já vai aí 33 minutos de mensagem, vamos lá. Aleluia. Tudo cronometrado. Aleluia. Diga, Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus do céu, eu não sei você, queridos, mas isso dá uma consciência de liberdade em Cristo. Olha, só quem viveu no complexo de inferioridade sabe o que é ser livre. Romanos 5. Só quem já viveu na prisão ali sabe o que é isso. Queridos, eu era tão preso no complexo de inferioridade que eu andava assim, ó, com a cabeça baixa. Eu não estou dizendo que nós seremos soberbos, não, que Cristo não nos libertou para isso. Eu estou dizendo que nós precisamos andar na consciência do que Cristo conquistou para nós. Aleluia! Um homem de Deus, ele disse assim que uma pregação, se ela não tiver uma aplicação, é um sermão morto. Queridos, eu tenho contato com o meio teológico e eu queria compartilhar algo com vocês aqui. Na teologia existe muita coisa boa, mas existe muita coisa teórica. E escuta isso, e uma coisa que eu acho espetacular no Rema, é que o Rema é teologia em chamas. Não é só apenas o conhecimento de saber por saber, mas é um conhecimento aplicado, que transforma a sua vida. Não é apenas entender que Cristo morreu na cruz em nosso lugar, que isso foi maravilhoso, não. É desfrutar desse benefício que Ele conquistou. Aleluia! João Calvino dizia, pregação, sermão sem aplicação é sermão morto, e sermão morto mata. Note, aleluia, diga Deus é bom. Pessoal do louvor pode vir, aleluia. Eu quero ler Romanos 5, eu quero ler agora a partir do verso 5 para a gente dar continuidade. Veja o que nós éramos e veja agora o que Ele conquistou para nós. Aleluia! Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Número 1, nós temos a presença do amor dentro de nós, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então você não é mais escravo do ódio, você não é mais escravo do ressentimento, você não é mais escravo, queridos, da culpa, você não é mais escravo, queridos, da falta de perdão, porque você tem a natureza do amor dentro de você, e Deus é amor. Tudo bem? Aí ele diz, aleluia, continuando. Verso 6. Porque Cristo
quando nós ainda éramos fracos. Diga comigo, eu era fraco. Olha o que diz o texto. Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Diga, eu era ímpio. Dificilmente alguém, verso 7, morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Diga comigo, eu era fraco. Diga, eu era ímpio. Diga, eu era miserável pecador. Aleluia, verso 9. Logo muito mais agora, meu Deus do céu, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, diga, eu era fraco. Diga, eu era ímpio. Diga, eu era pecador. Diga, eu era inimigo. Ele diz, nós quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos, nós em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Diga comigo, eu sou reconciliado. Diga, eu sou filho. Diga, eu tenho a natureza do amor. Diga, eu posso perdoar. Diga, eu posso amar. Diga, eu posso abrir meus braços diante da presença do Senhor. Diga, sem culpa, sem complexo de inferioridade. Diga, com total liberdade. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Romanos, queridos. Aleluia, Romanos não, Hebreus. Meu Deus do céu. Hebreus, capítulo 9, do verso 11 ao 13. Diz o texto, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso quer dizer não desta criação. Verso 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Verso 13, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Diga comigo, o sangue de Cristo purificou a minha consciência. Diga, eu sirvo ao Deus vivo. Diga, sem consciência pesada, sem consciência suja. Diga, mais purificado pelo sangue de Cristo. Aleluia, vamos ficar de pé, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por total liberdade que o Senhor nos deu. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho. Eu oro pela vida dos meus irmãos. Eu quero declarar graça, paz sobre a vida deles. Obrigado, Senhor, pela cura se manifestando sobre a vida deles, dos que estão em casa, dos que estão aqui. Obrigado pelo Teu amor fluindo neles e através deles, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Cante isso de todo o coração.